tudo bem? Vocês já conferiram como está o novo site da Vida Mental? Para você que é profissional da saúde, a gente fez uma sessão muito especial para você. É uma sessão que a gente disponibiliza as principais escalas relacionadas à saúde mental, que são importantes na aplicação na nossa prática clínica. Também são escalas que são possíveis de serem utilizadas no contexto de pesquisa. Vou mostrar para vocês hoje o AUDIT. O AUDIT ele vai avaliar os riscos relacionados ao consumo de álcool. Foi uma escala produzida justamente para que seja de fácil aplicação, de rápida aplicação, em diversos contextos de saúde. É uma escala que foi estudada tanto na atenção básica, como em hospitais e também em diversas populações. Então, desde a aplicação entre dependentes químicos, dependentes de álcool, mas também entre grupos de idosos, grupos de hospital geral, entre outros serviços de saúde. É uma escala muito interessante para a gente poder verificar o nível de risco em relação ao álcool do nosso paciente. Eu vou aplicar com vocês essa escala agora, através desse vídeo, e vocês vão poder conhecer, então, toda a estrutura dessa escala. Então, aqui no site da Vida Mental, a gente tem o botão, dentro de psiquiatria, a gente tem o botão, então, psiquiatria e o botão testes online. Clicamos nesse botão e vai aparecer uma página preparando, tanto psicoeducando o paciente que vai preencher sozinho para levar para o seu profissional de referência, para que juntos eles estudem o resultado da escala, como também psicoeducando o profissional de como ele pode utilizar essas escalas na sua prática. Também tem um destaque de como é importante esses instrumentos serem apenas preenchidos por maiores de 18 anos e também ressalta como nenhum teste, nenhuma escala vai substituir jamais a avaliação com o profissional especialista, a avaliação presencial com o profissional especialista, tá bom? Então, sempre referenciando para que, mesmo que você que nos esteja assistindo agora não seja um profissional da saúde, seja algum espectador dos conteúdos da vida mental, um paciente, alguém que está em sofrimento mental. Se você vai preencher qualquer um das nossas escalas, sempre é importante levar os resultados para serem avaliados por um profissional da saúde, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai clicar em cima do AUDIT. Vamos começar o teste. Vai aparecer uma janelinha para a gente fazer o preenchimento. Eu vou fazer um preenchimento simulado para que vocês possam ver como ao final a gente recebe o resultado no nosso e-mail. Então, sempre tem uma instrução para o teste, dizendo qual que é o teste específico que você está preenchendo. Sempre falando para que a pessoa responda o mais honestamente possível, para que ela lembre-se de que responder esse questionário não substitui a avaliação com o profissional. Então, eu vou simular como se eu fosse a paciente. Vale destacar para os profissionais de saúde que a gente pode tanto solicitar que um assistente aplique com os nossos pacientes, ou o próprio paciente pode ter um tablet e responder e autorresponder esse questionário, como pode também nós mesmos aplicarmos durante a sessão. Ok? Esse é um instrumento que inclusive foi estudado com autoaplicação, foi estudado com o preenchimento de outros profissionais da saúde, não apenas médicos e psicólogos, e também com o preenchimento de um assistente, não sendo necessariamente a aplicação realizada pelo profissional. Claro que a interpretação deve sempre ser realizada pelo profissional em conjunto com o paciente, ok? Como a aplicação de qualquer teste psicológico ou de qualquer escala, qualquer tipo de questionário, instrumento padronizado, a gente tem que se preocupar com o setting, que a pessoa possa se sentir à vontade para responder o mais honestamente de acordo com a realidade possível, sem julgamentos, ok? Aqui, nessa imagem que vocês têm aqui na tela,
questão o que o audite considera uma dose de bebida, tá? Então, toda vez que ele perguntar, uma questão com a palavra dose, a gente vai considerar 350 ml de cerveja, de 80 a 140 ml de vinho e 40 a 50 ml de destilados, tá bom? Isso seria considerado a dose nesse instrumento. Então, o instrumento começa assim: com que frequência você consome bebidas alcoólicas? E aí tem aqui uma lógica que, caso a resposta seja nunca, o instrumento irá automaticamente ser redirecionado para a questão 6. Isso é uma facilidade do instrumento informatizado. Tá? No presencial, no papel, a gente tem ali o papel para preencher, né? Aqui no informatizado já joga automaticamente mais para frente do questionário, tá? Então eu vou colocar aqui um quadro grave, tá? Quantas doses alcoólicas você consome tipicamente? Eu vou colocar aqui 4+, lembrando daquele raciocínio da imagem que apareceu no início, tá? Com que frequência você consome 5 ou mais doses de uma vez? Aqui também tem lógica, vou responder aqui um caso grave. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você achou que não conseguiria parar de beber uma vez tendo começado? Todos os dias ou quase todos os dias. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você, por causa do álcool, não conseguiu fazer o que era esperado de você? Aqui vale destacar, pessoal, vocês já devem ter percebido que essa é uma escala, que vai colocando a pontuação de 0 a 4, sendo 0 para nunca e 4 a opção de maior frequência, né? Que aqui no caso seria todos ou quase todos os dias. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você precisou beber pela manhã para poder se sentir bem ao longo do dia após ter bebido bastante no dia anterior? Ou por quase todos os dias. Você também que se interessa por essa escala e tem pacientes aqui querendo avaliar através dessa escala, vale ressaltar, e é fácil de perceber, que também remete aos critérios diagnósticos para a dependência de álcool essa escala, tá bom? Então a gente já tem algumas respostas em relação aos critérios diagnósticos olhando apenas para essa escala. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você se sentiu culpado ou remorso após ter bebido? Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você foi incapaz de lembrar o que aconteceu devido à bebida? Você já causou ferimentos ou prejuízos a você mesmo ou a outra pessoa após ter bebido? Para os nossos pacientes, a gente pode tanto falar essas opções, mas no caso do autopreenchimento ele vai ter todas essas opções para escolher, tá bom? Por isso que eu não estou lendo item por item para vocês. Algum parente, amigo ou médico já se preocupou com o fato de você beber ou sugeriu que você parasse? E é isso. Então aqui a gente termina a nossa escala e aí a gente recebe automaticamente o resultado no nosso e-mail, beleza? No e-mail que foi cadastrado. E aqui vale uma observação para você que está aplicando através do nosso site. Se você é o profissional da saúde que está acompanhando e quer receber no seu e-mail, por mais que seja o paciente a responder através do tablet as respostas, é importante que você peça que ele coloque o seu e-mail para que chegue direto no seu e-mail. Caso o paciente queira colocar o e-mail dele, sem problemas, basta solicitar que o seu paciente encaminhe para você as respostas, tá bom? Ele vai receber automaticamente, basta ele entrar no e-mail dele. Hoje a maioria das pessoas tem um smartphone e pode te encaminhar as respostas e assim ele terá também uma cópia. Para você que é profissional da saúde, também vale a pena acessar pelo computador e salvar no prontuário eletrônico do paciente ou imprimir e anexar no prontuário. Eu vou fechar aqui a tela agora e vou abrir o meu e-mail para vocês verem como que chega, tá bom? Beleza, já abri aqui. E é assim que chega, sempre vem um agradecimento pela resposta do questionário, aqui o questionário audite, tá? Aqui a gente tem olá, a gente sempre chama o paciente pelo nome, a gente agradece, e aí a pessoa tem todas as respostas dela, vocês conseguem visualizar, não? Então aqui, como eu respondi, sempre a opção mais grave em todos, tá? Então tem aqui. E ao final a gente tem o score, tá? E aí vem aqui no e-mail
como é a interpretação do resultado. E aqui no caso do Audit a gente tem o consumo de baixo risco, ou uma pessoa que é abstêmia, né, que não faz consumo nunca do álcool. Um consumo de risco, o consumo de risco, pessoal, já é considerado quando a pessoa já tem algum impacto na vida dela em decorrência desse consumo de álcool, ela já tem algum tipo de prejuízo, ela já tem algum risco associado a esse consumo. O uso nocivo ou consumo de alto risco, que aqui já é uma gravidade um pouco maior desse uso nocivo, ou seja, ela já tem impactos mais evidentes na vida dela em decorrência desse consumo. Para a gente que é clínico, esse instrumento é muito bacana, para às vezes a gente poder ter um elemento a mais para poder diferenciar ali o limite da dependência de um uso nocivo, tá? E por fim, uma provável dependência. Por que provável dependência, pessoal? A gente tem que lembrar que nenhuma escola jamais faz um diagnóstico, é sempre a partir da nossa avaliação em conjunto com o paciente. Nunca apenas uma aplicação de um instrumento fecha um diagnóstico, né? Um raciocínio para um diagnóstico é mais complexo que isso. Isso é um elemento que pode compor o nosso raciocínio, que pode nos dar um indicador, nos pode direcionar para o nosso raciocínio clínico, tá bom? Então sempre tem aqui um aviso para os nossos pacientes e também para vocês profissionais de que esse instrumento não substitui a avaliação do próprio profissional. Tá bom, pessoal? Então, esse foi a nossa demonstração do instrumento Audit. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam aplicar entre os pacientes de vocês. Agradeço muito e a gente tem outros instrumentos, como vocês puderam ver no nosso site. Convido para que vocês conheçam todos eles, mesmo que seja para fazer uma simulação, tá? Não tem problema nenhum, são todos gratuitos, né? Vocês podem experimentar antes de aplicar nos pacientes de vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.